Eu percebo que muita gente vive num padrão de sofrimento do qual eu fazia parte no passado. Só que a minha vida mudou depois que eu entendi isso que eu vou falar para você nesse vídeo aqui. E aí, Minimal? Lá atrás, quando eu ainda não tinha descoberto o minimalismo, eu me sentia muito perdido, eu me sentia meio sem propósito de vida. Era como se eu estivesse buscando em vários estilos diferentes, em várias atividades diferentes, algo que fosse me preencher. Então eu vivia com o radar ligado o tempo inteiro, procurando novidades, tendências, novas coisas para trazer para minha vida. Só que não importava o quanto de objetos, o quanto de atividades, o quanto de projetos, o quanto de pessoas eu trazia para minha vida, eu nunca me sentia completo. Não sei se isso acontece na sua vida. Comenta aqui embaixo se você se sente assim também. E isso é algo muito comum, não é normal, mas é algo muito comum. E eu acredito que para o sistema que a gente vive hoje, para o mercado, para as mídias, para todo esse sistema, é muito importante que a gente viva dessa forma, porque isso faz com que se venda mais, se tenha mais audiência, se tenha mais poder. Não é à toa que esse assunto não é muito abordado nas mídias por aí de forma aberta. Você vai encontrar mais aqui no YouTube, em outras redes sociais. Inclusive, se você ainda não for parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, fica o convite para você se inscrever e ativar as notificações para sempre receber conteúdos como esse aqui toda vez que eu lançar um vídeo novo. Viver num sistema onde a gente está buscando lá fora coisas para preencher a gente faz com que a gente fique o tempo inteiro rodando um feed de uma rede social, que a gente fique o tempo inteiro ligado na programação da TV, em estado de alerta, querendo saber qual é a próxima notícia desastrosa que a gente precisa estar alerta, porque senão a gente está inconscientemente correndo risco de vida se a gente não souber sobre essas coisas. Faz com que a gente fique o tempo inteiro buscando por novidades para comprar, por novos objetos, por novas atividades. Isso faz uma grande roda girar, só que tem um preço muito caro que quem paga somos nós mesmos. Então é muito conveniente que esse status quo se estabeleça para que esse grande mecanismo controlado por poucos e poderosos continue rodando e gerando cada vez mais lucro e poder para eles. Só que, se depender de mim, os dias desse status quo estão contados. E através do minimalismo a gente vai mudar isso. E eu vou te contar o que eu entendi na minha vida que fez eu mudar completamente o jogo. E a primeira coisa que eu entendi, que talvez você saiba disso, mas não tenha dado a devida importância, talvez, a isso, é que existe sim um sistema que te seduz, que te induz, que coloca na tua cabeça por meio de mecanismos, gatilhos mentais, neuromarketing, por uma série de mecanismos, coloca na sua cabeça, embute a ideia de que você precisa se comportar igual todo mundo, comprar o que todo mundo compra, assistir o que todo mundo assiste, enfim, que você precisa estar atento ao seu exterior, ao que é exterior a você, para trazer isso para a sua vida, para você ser feliz de fato. Então existe um sistema que está propondo isso e, por outro lado, está se beneficiando de tudo isso. E depois de ter a clareza que a gente está inserido nesse sistema, inevitavelmente a gente faz parte dele, só que a gente não necessariamente precisa se render a ele. Entendendo isso, eu passei a entender também a segunda coisa que mudou completamente o meu jogo e eu acredito que vai mudar o seu também. Eu entendi que para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais leve, para ter bem-estar, para ter qualidade de vida, eu precisava me posicionar de forma oposta a esse sistema, a esse padrão, a esse status quo. Eu entendi que eu precisava enxergar o mundo lá fora, mas antes disso eu precisava olhar para dentro de mim mesmo e entender o que eram as minhas demandas genuínas, o que era de fato importante para mim, o que de fato me preenchia de dentro para fora. Passando a ter esse olhar, esse autoconhecimento para a partir daqui, de dentro para fora, de forma onde você, enquanto indivíduo, é o centro, é você que tem o seu livre-arbítrio, é você que determina as suas escolhas, para você entender que a partir desse olhar para dentro, você passa a olhar o mundo lá fora, dentro dessas infinidades de possibilidades que são ofertadas para você diariamente, em todo lugar que você anda, seja digital ou real, físico, você olhar e você definir o que é genuíno, o que é de fato essencial e perceber que você não precisa de tudo. Você precisa atender às suas demandas genuínas, você vai lá fora no mundo externo, pega as coisas que são necessárias para você
e traz para a sua vida. Esse não é um processo rápido nem mesmo fácil, afinal de contas a gente viveu a nossa vida inteira preso nesse sistema, né, respondendo a esses estímulos externos e se alimentando de uma série de crenças que a sociedade colocou na nossa cabeça, que o mercado colocou na nossa cabeça, que as mídias colocaram na nossa cabeça, que a nossa família, os nossos pais colocaram na nossa cabeça. A gente passou a vida inteira dentro dessas crenças e romper com isso é sim um grande desafio, mas existe uma jornada que vale muito a pena fazer para ter mais qualidade de vida, bem-estar, uma vida mais leve. E dessa forma você vai exercer o seu livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio em qual sentido? Livre-arbítrio no sentido de não ter a obrigação de ir a todos os eventos sociais que te convidam. Entender quais são de fato genuínos e importantes para você. Livre-arbítrio no sentido de saber que você não precisa dizer sim para todos os pedidos que alguém te faça de favor ou algo parecido. O livre-arbítrio de escolher quais objetos você vai trazer para sua casa, tendo em vista que esses objetos eles só existem para te servir e não o contrário. Então você tem o livre-arbítrio de escolher quais são os objetos que você vai trazer para sua vida dentro da sua real necessidade, daquilo que realmente é genuíno. Livre-arbítrio de escolher o que você vai fazer com o seu tempo. Com as 24 horas que você tem no seu dia, você vai escolher quais são as atividades que são de fato essenciais para você. Você tem esse livre-arbítrio. É a sua vida, é o seu tempo. Livre-arbítrio de escolher como usar as redes sociais, de entender qual é o seu propósito lá dentro e não ficar refém, rodando o feed o tempo inteiro procurando novidade. Sabendo que as tecnologias e as redes sociais existem para te servir. Elas precisam te ajudar a chegar no seu propósito de vida. E não te afastar dele. E não consumir o tempo que você poderia estar sendo mais produtivo para alcançar o seu grande sonho, realizar o seu projeto dos sonhos. Então você tem o livre-arbítrio de se posicionar, escolher quem você vai seguir, quais são as contas que realmente acrescentam algo para você, silenciar os seus amigos que você não precisa ficar sabendo da vida de todo mundo o tempo inteiro. Você tem esse poder nas suas mãos. Dentre mais uma série de coisas que eu afirmo para você, você tem o seu livre-arbítrio, você escolhe, olhando para dentro de você o que é genuíno, quais são suas demandas de fato genuínas e essenciais, para depois ir para o mundo lá fora e colocar isso em prática. A minha vida mudou completamente depois que eu entendi tudo isso e eu espero que a sua também, que você possa colocar tudo isso em prática. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, deixa um comentário dizendo o que você achou, como é que é a sua vida, se você já tem essa clareza, se você já pratica isso, tá? Deixa aqui nos comentários. E, por fim, construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.